Olá a todos vocês, eu sou o professor Fábio Sabino, professor de hebraico, grego, hermenêutica, exegese, escritor e palestrante, professor universitário há mais de 15 anos. E vamos a mais uma aula, mas antes disso, está aqui uma das minhas obras, Manual de Exegese do Antigo Testamento, uma crítica em Ezequiel 28. Vamos a mais uma aula? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Boa noite, gente, para todos vocês. Desculpem um pouco o atraso, mas problemas técnicos existem, né? Boa noite aí, Sherman. Sherman chegou aí, boa noite. Beth também. Beto Ruro. Boa noite, professor Sabino, Salvador, Bahia, no aguardo. Paulo Summer também está aí. Adriano Richard, vamos para cima, professor. Mostre a farsa e vamos eliminar mais este mito. Maravilha, como que é? Maria Vitória, mais um estudo glorioso. Edgar também está aí. Boa noite. Quem mais? Cassiane Andrade, cheguei super ansiosa por esse tema. Maria Rosa também. Onde? Fernando. Boa noite, professor Luiz Martins também está aí. Um excelente mundo e bem informado, professor Sabino. Carlos, Genival, acelerado aqui, né? Francinaldo, Givanildo, quem mais? Rogaciano também está aí. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. João Ramos, Alexandre Lai, Rubens também, Manuel. Luiz, Manuel, Rubens já falei. Quem mais? Nós temos Thiago também está aí. Também quem? O Éder, Richard Viana, Facebook, Fernando, Denise, Antônio, Jonas, bom, a galera em peso, Giovan também, Sandro Gomes lá da fanpage, Daniel também da fanpage. Gente, lembrando, não escreva em letra maiúscula, tá bom? Então, os senhores procurem escrever em letra minúscula. Hoje não terá link para participação, tá? Então, hoje, vamos lá, se me der vontade, até coloco, se alguém quiser ir defender a existência de Moisés, os seus escritos, fique à vontade, posso até deixar o link, mas o link é apenas para isso, tá? Hoje eu não vou ficar me desgastando, né, esperando alguém entrar, vou direto para o meu esboço, eu tenho muito trabalho, cheio de compromisso, e as pessoas procurem, por gentileza, aqui no chat, não levar nada para o lado pessoal. Eu apenas faço interpretação de texto, eu sei que às vezes não tem como que é, escreve aqui, Benedita, estou apaixonada pelos seus vídeos. Obrigado, viu? Like 63, isso mesmo, tô nem pedindo like, nem comecei ainda. Então, quem quiser, quem foi Moisés, nunca vi. E também sou novo aqui, boa noite, Geraldo Costa. Então, a regra do chat é apenas essa. Lembrando, senhores, que para escrever no chat tem que ser inscrito no meu canal. Então, se inscreva no meu canal, compartilhe, dê aquele like maravilhoso. Vou deixar o link aqui. Quem quiser entrar para quem quiser defender, né? Quem quiser defender que Moisés realmente existiu, fique à vontade, a gente bate aquele papinho, tá bom? Like número 92 e 150 pessoas na live. Como quer conseguir finalmente assisti-lo ao vivo? Obrigado aí, viu? Wagner Durões de Barros, um abraço aí para você. O link está aí, quem quiser, fiquem à vontade. Travou o negócio, eu tô travado aí, gente? Acho que para algumas pessoas eu devo ter travado. Não, para mim aqui está normal, pelo que eu estou vendo aqui, né? Está normal, deixa eu ver aqui no meu canal do YouTube, como está a transmissão lá. Aqui para mim está tudo normal. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver a transmissão. Aqui, né? Está normal, deixa eu ver aqui no meu canal do YouTube. Não, o delay é normal, mas está tudo normal aqui, não está travando não, viu? Tá tudo tranquilo aqui, tá? Bom, o link está aí, quem quiser entrar, fique à vontade, tá certo? Tá todo mundo falando que está normal, então tá bom, ok. Então tá certo, então se alguém quiser entrar, o link está aí para defender a existência de Moisés. E hoje eu vou estar falando, gente, a respeito de alguns papiros, vai ser até interessante a aula de hoje, por quê? Surgiu, não lembro quantos anos agora,
uma ramificação de pessoas querendo defenderem nomes, né? Nomes. Isso é uma coisa que já me encheu até a paciência já. Escrevi até um livro sobre isso, né? Sobre o tetagrama. As pessoas diziam que era Yehová, que era Yahweh, é Yarro. Porque os animais falam Yarro. Porque o nome do presidente é Benjamin Netanyahu. Hoje os senhores saberão. Tem aqui no meu livro, né? No meu livro eu falo sobre isso, mas vou fazer uso aqui do meu livro, algumas partes do meu livro, para os senhores saberem de onde que veio esse Yarro. E é justamente sobre isso que eu vou falar. Hoje vou estar falando um pouquinho sobre a farsa de Moisés e os papiros de Elefantina. Interessante. Os papiros datam em meados aí do 4º ao 5º século. Os papiros de Elefantina, tá? Elefantina é uma região perto ali do Egito. E aí existe uma ramificação de judeus. Existe um templo nesse período também. Peraí, professor, então fora o templo de Jerusalém, então existe um outro templo por parte dos judeus na região de Elefantina. E também existe um templo do povo samaritano, tá? O povo samaritano também teve um templo no Monte Gerizim. E aí, devidamente esses achados arqueológicos, né? Os papiros de Elefantina, que era uma região onde vivia uma colônia judaica, onde vivia um grupo de judeus religiosos. Então, o que nos compete saber? Se dentre esses papiros descobertos, os papiros de Elefantina, que foram escritos, descobriu, né? Os papiros escritos em aramaico, em hebraico, em copta, em grego, ou seja, de vários idiomas e dialetos. Bom, se existia um templo lá com eles, logo o que nós entendemos? Vamos para a prática. Logo, então, existia o que? O conhecimento das leis de Moisés. Logo, nós teremos que encontrar a figura, a personalidade de Moisés inserida dentro desses textos, se realmente Moisés existiu e escreveu alguma coisa. Porque se tem templo, tem leis, tem sacrifício. Logo, se existe templo, logo existe o quê? Sacerdotes também. E se existe sacerdote, eles têm que vir da descendência de Arão, porque se trata de judeus, entre o 4º e o 5º século antes de Cristo. Então essa é a premissa da minha parte introdutória para entendermos essa questão. Romeu lá de Moçambique, boa noite, professor Furacão Sabino. Boa noite aí, o questionador. É isso. Professor diz o quê? Me explique, por favor, por que da farsa de Moisés que está escrita... Mas estou explicando, Antônio. Já veja a minha live de domingo, já. A primeira parte já está lá, tá bom? Assista, é uma série que eu estou fazendo. É uma série, então acompanhe a série para você entender. Eu trabalho com fundamentação, tá? Boa noite, Samuel e Ademir. Vamos ao esboço, então? Vamos lá? Para os senhores entenderem meu raciocínio aqui. O conteúdo, obrigado aí, viu, pelo carinho, viu, Rogério Sá? Boa noite, professor, show de bola, seu conteúdo. Bom, vamos aqui, então. Vou compartilhar o link. Quem quiser entrar para defender, fique à vontade, tá? Vamos lá. Eu acho que ainda não, viu, David Felipe? O David Felipe perguntou, hoje você vai engatar a quinta? Não, ainda não. Mais para frente eu vou engatando as devidas marchas, tá? Até chegar na quinta marcha. Gente, não esqueçam do like, por favor. Bem lembrado aí, viu, Jackson Feliz? Boa noite, Jobson Silva. William, como que é? Fábio Sabino versus William Lane Craig. Mais para frente eu vou trabalhar com as obras do William Lane Craig para refutá-lo, tá bom? Vamos ao esboço aqui, vamos lá? Vamos lá. Os papiros de Elefantina, sua existência. Os papiros de Elefantina são anteriores. Esses papiros de Elefantina são anteriores a todos os manuscritos existentes da Bíblia hebraica e, portanto, dão aos estudiosos um vislumbre muito importante de como o judaísmo era praticado no 5º século antes de Cristo. O que nós entendemos? Esse é o papiro, a escrita dele, tá? Então, o que nós entendemos? Espera aí.
Se nós temos achados arqueológicos, que são do V século, então vai retratar toda a questão de Moisés, suas leis, sua personalidade e tantas outras coisas. Então a imagem que vocês viram é do papiro, e vamos a algumas partes interessantes desse achado arqueológico. O que acontece? Além disso, os textos são desprovidos. Os textos dos papiros de Elefantina são desprovidos dos escritos mosaicos, como apontam os estudiosos. No entanto, quando os papiros Elefantina são vasculhados em busca de evidências da existência do Pentateuco ou de qualquer parte dele, os resultados são enfaticamente negativos. Não há evidência de que os sacerdotes de Ebe, ou de Eve, que é os sacerdotes lá do templo de Elefantina, fossem descendentes de Arão. De fato, não há menção de Arão ou levitas nos papiros. Dos mais de 160 judeus em Elefantina mencionados nos papiros, não que existiram apenas 160 judeus, não é isso. Foram mencionados 160 nomes de judeus no papiro, tá? De Elefantina. Nenhum nome vem do Pentateuco. Tampouco há qualquer referência nos papiros ao Êxodo ou a qualquer outro evento bíblico. Peraí. Então você tem uma colônia de judeus, tem um grupo de judeus, eles têm um templo, têm sacerdotes, exercem funções dentro do templo, porém tudo aquilo que eles fazem, por incrível que pareça, não é com base no Pentateuco. Eles não têm conhecimento de nenhuma lei de Moisés. E quem diz isso são os achados arqueológicos. Que coisa, né? Mas como assim? Mas pode isso? Bom, poder pode, né? Fazer o quê? Tá lá, mas, infelizmente, não tem atestação, não tem corroboração, não tem nada disso. Gente, 200 e poucas pessoas, 170 likes, vamos dar like lá, viu, galera? Por favor, tá? Por favor. Lembrando, senhores, quem quiser entrar aqui, bater um papo comigo, a defender a existência de Moisés, o link está aí no chat, tá? Tá bom? Só para os senhores não se esquecerem, tá? Vamos lá. Já temos aí o probleminha. Papiros de Elefantina, achados arqueológicos. A referência... Opa! A referência às leis... Deixa eu ver se não tive problema na minha transmissão aqui. Tá normal minha transmissão? Tá. Tá ok, tá normal. Então volto lá para o esboço, então. Vamos lá. A referência às leis de Moisés ou outros escritos autorizados está totalmente ausente. A extraordinária ausência de qualquer referência ao conteúdo do Pentateuco nos papiros de Elefantina é ainda mais notável devido aos contatos amigáveis entre os judeus de Elefantina e os sacerdotes do Templo de Jerusalém. O que acontece, gente? Nesses papiros descobertos, o povo de Elefantina, eles procuram escrever cartas para o povo de Jerusalém para que os mesmos os ajudem a reconstruir o templo deles, em Elefantina. Então existe um contato muito bacana entre o povo de Jerusalém, entre os sacerdotes de Jerusalém, com os judeus de Elefantina. Só que dentre os achados arqueológicos, não são poucos, são muitos, não se vê de uma forma clara justamente o conhecimento que esse povo de Elefantina tinha a respeito da pessoa de Moisés, da sua devida existência e do seu conteúdo. Não. E vai piorar ainda. E vai piorar. Que vai piorar, vai. Que hoje eu vou engatar a quinta marcha, não, mas que o caldo vai engrossar um pouquinho, vai. Por isso que eu fiz a abertura falando a respeito do nome Al, que as pessoas defendem aí, né? Yahoo, vocês vão saber da onde surgiu, quem criou e quem ele era. Lógico, mais detalhes eu explico no meu livro, tá bom? Eu explico aqui, ó, tá? Eu explico aqui. Mas vamos lá? Vamos dar continuidade aqui no esboço aqui. Lucas Lima, por favor, escreva em letras minúsculas, tá? Por favor, tá bom?
por gentileza. Hélio, muito obrigado por ser um novo membro aqui no meu canal. Gente, aquela promoção continua ainda ativa, tá? Promoção de curso de hebraico, grego, hermenêutica, exegese, 48 videoaulas e 72 esboços, tá? Esse pacote custa mais de R$5.000 no meu site. Só o curso de hebraico custa R$700. Todo esse conteúdo por apenas R$500, tá? Tá bom? Quem quiser a promoção, aproveite, viu? Aproveite. Obrigado, viu, Hélio? Castilho, muito obrigado por ser um novo membro aqui do meu canal, tá bom? Vamos lá, assistindo um trabalho aí, Antônio. Antônio tá lá assistindo no trabalho, tá certo. Continuo. Vamos lá novamente. Compartilhar o esboço aqui para os senhores. Parece que o Pentateuco era desconhecido para esses judeus e para os de Jerusalém no 5º século a.C. Parece. Se sim, resta explicar. Se Ezequias e Josias eram pessoas reais, o que eles fizeram em vez desses relatos bíblicos e por que eles foram escolhidos para essa falsificação da história? Politeísmo, olha o problema agora. Tem gente, o que as pessoas imaginam? Que o povo judeu sempre foi monoteísta. Não, gente. O monoteísmo só vai adentrar para o povo judeu justamente pós-exílio babilônico, senhores. Lá em meados, findando o 4º século, iniciando o 3º século antes de Cristo. Até então eram todos politeístas, todos eles adoravam vários deuses. Lógico, a montagem que fizeram na Bíblia, quando os senhores apegam, que é uma montagem que ela foi feita, o Antigo Testamento, toda a Bíblia, né? Antigo, Novo Testamento. Então você tem uma Bíblia montada com característica daquilo que eles queriam. Porque algumas pessoas imaginam que, na verdade, Deus revelou tudo para Moisés, aí lá naquele período antigo, lá, colocando Moisés, a existência dele lá em 1300 a.C., e que lá Moisés escreveu o Pentateuco. Essa não é a verdade. Isso é o que é passado de forma milenar para as pessoas, mas essa não é a verdade. Por quê? Porque não existe comprovação alguma disso, tá? Então, para que seja a verdade histórica, não a verdade absoluta, tá? Cíntia, por favor, escreva em fonte minúscula, por gentileza, tá? Então, o que acontece? Para que houvesse essa história, um respaldo dessa história, que realmente Moisés escreveu lá em meados de 1300, 1200, é carente do quê? Que haja registros arqueológicos, sendo papiros, sendo manuscritos, sendo placa, um raio, que o seja, que comprove essa historicidade. E não existe nenhuma comprovação disso. É isso que vocês não entendem, senhores. É isso que vocês têm que colocar na cabeça e pesquisar e estudar e verão. Que não existe isso. Moisés não escreveu coisíssima nenhuma. E nem ele existiu também. Isso, comprou o esboço da... Obrigado, viu, João Francisco? Comprei o esboço da Trindade. Quem quiser, foi a série que fiz aí, Trindade, em 6, o esboço já está disponível. Só entrar em contato comigo. Meu contato está na descrição aqui da live. Tá, senhores? Vamos lá. Continua aqui. Vai ver? Já falei, gente. Quem quiser entrar aqui para defender Moisés, o link está aí, ó. Só entrar. Eu não vou ler no chat esse tipo de pergunta, não, tá? Eu já estou provando. Já desde a live de domingo e hoje está tendo mais uma aqui, acabei de explicar. Estou falando de papiros de Elefantina. É um achado arqueológico. Vem de judeu. Eles têm um tempo. Onde está Moisés nos papiros de Elefantina? Essa é a prova, esse é documento. Cadê? Não existe. Por que não existe? Porque eles desconhecem a pessoa de Moisés. E os profetas menores da Bíblia? Pega aí Ageu para mim. Pega aí o conhecimento da personalidade, da persona de Moisés. Me encontrem. Foi a primeira live que eu fiz sobre isso. E as contradições, né? Lembra do maná? Então, aí ninguém tem resposta, né? Aí não se tem resposta. Senhores, continuo. Vou compartilhar meu esboço aqui. Vamos lá.
O politeísmo, olha que interessante isso. Eles mostram evidências, quem? Os papiros de Elefantina, claras da existência em 400 a.C. de uma seita politeísta de judeus, que parece não ter conhecimento de uma Torá escrita ou das narrativas nelas descritas. Os judeus tinham seu próprio templo para Iau, construíram um templo para Iau. Olha o seu Deus aí, ó, Iarro, seu Deus Iau, que era um templo politeísta. Então, Iau era adorado junto com outros deuses, que funcionava ao lado do deus egípcio Khnum, junto com Iau, outras divindades também, Anat Betel, Asham Betel, parecem ter sido adoradas por esses judeus, evidenciando crenças politeístas. Se eles tivessem o conhecimento da lei de Moisés, da pessoa de Moisés, a outra pergunta, sabe por que ninguém conhecia nada sobre Moisés e nada sobre a lei de Moisés? Porque o povo nunca deixou de ser politeísta até o cativeiro babilônico. E as bênçãos e as maldições registradas, parece que eles não conheciam não, viu? Ninguém tinha conhecimento de lei mosaica nenhuma. Ela vai surgir, a lei de Moisés, o Pentateuco, ele vai surgir, é nesse período, senhores. É no pós-cativeiro babilônico que vai surgir. É nesse período. Então, se fala sobre a história de Moisés, lá de 1250, isso chama-se invenção. Criaram um herói, inseriram aí 5 livros atribuídos a ele, e as pessoas achando que realmente ele existiu e que é a verdade absoluta. Não. Quando ao contrário, não tem nada de verdade aí. O que tem é uma falsificação, é uma criação de um personagem, de um herói. Ou seja, quase todas as cabeças patriarcais são invenções, senhores. Foi criada, personagens, dado vida a eles, criado uma trama e uma história em volta daquilo, para que ele venha criando links até chegar no clímax, o qual ele queira fazer, tá? Essa é a questão. Continua aqui, vamos lá? Então, falando lá, então, eles tinham o que, esse grupo de judeus? Eles tinham o quê? Eles eram politeístas. Estudiosos argumentam que o monoteísmo na cultura judaica não poderia ser antes de 400 a.C., e que a Torá provavelmente foi escrita no período helenístico, no 3º ao 4º século. Aí que se escreve o Pentateuco, senhores. É aí que escreve os 5 livros da Bíblia. É nesse período. Não tem nada lá atrás, não. Não existe nada que corrobore isso. Não existe achado arqueológico, e os achados arqueológicos que existem vão dizer outra coisa do que a massa aprendeu. Que Moisés existiu em 1200, ele tirou o povo do Egito, também nada disso aconteceu. Deus mandou as pragas, que também nada disso aconteceu. Que o povo atravessou o Mar Vermelho, que o povo egípcio foi destruído no Mar Vermelho, não. Tudo isso é a famosa história da carochinha. Lógico, farei as lives e os fundamentos provando que isso é tudo história da carochinha. Nada disso aconteceu, gente. Pô, eu pensava que era verdade absoluta, eu sei. Porque a vida toda você usou fé e crença na Bíblia como uma verdade absoluta. E que aí as pessoas, com o tempo, não se preocuparam em trazer as verdadeiras informações com documentos e achados arqueológicos, dizendo que realmente nada disso aconteceu. Que se trata da história da carochinha, de um conto folclórico, de uma fábula, de uma adaptação. Essa é a questão, tá? Essa é a questão. É isso mesmo. Quem quiser pedir as referências bibliográficas, só adquirir o esboço depois, tá? Como que o Lito colocou? O cara tá pedindo provas. Professor, com esboço, com referência bibliográfica, e o cara quer provas. Isso chama-se ignorância. São pessoas ignorantes, né? Tem referência bibliográfica. Estou mostrando aí o papiro de Elefantina aí, e o camarada tá pedindo prova. É difícil. Então, é isso mesmo, Jonas. Pega aí, a história egípcia nem sequer fala de um Moisés. Então,
Vai lá no Egito, pega as pirâmides, pega os registros lá no Egito, encontre lá Moisés para mim, por favor. Vai lá, tá em pé até hoje lá. Vai lá, pega lá a história de Gardner e tantos outros grandes egiptólogos, né? Grandes outros egiptólogos. É, senhor. É isso que eu estou explicando aqui, Gabriel, tá bom? Nada, Gabriel, nada, meu filho, nada. Por que não falaram? Porque Moisés nunca existiu, tá? Quem quiser entrar para defender a existência de Moisés, tá aí o link, tá bom? Lógico que não vai falar, não fala isso, nunca falaram porque Moisés nunca existiu. Aí criaram histórias. Aí sabe o que o pessoal fala? Ah, você acha que o povo egípcio, os egípcios, ia escrever a derrota? Gente, isso é historinha para boi dormir, viu? Ah, quando os falaciosos, os apologistas, eles criam coisas do imaginário deles. Do imaginário deles. Existem registros de povos nômades, vários. Chasso, os Ixons e tantos outros, os Rapiro. E aí o povo quer associar tudo isso ao povo judeu. Aí não dá, né, gente? Isso aí são teses que já foram desfeitas há muito tempo. É uma gama de material didático que existe aí, com comprovações que esquece Moisés. Foi o que eu falei. Se você prova que Moisés é um mito, não existiu, nem o seu conteúdo, aí o que dirá do Novo Testamento? Ou seja, criaram um mito, trouxeram esse mito como uma verdade e as pessoas estão achando que é a verdade. Continua aqui. Vou lá compartilhar meu esboço. Para vocês verem. Aí, o povo, nesse período, eles eram o quê? Politeísta. Os achados arqueológicos provam isso. Aí tem gente imaginando que o povo era mono. Desde a revelação de Deus, lá no Monte Sinai para Moisés, para Abraão e tantos outros. Gente, o povo sempre foi politeísta. E quem diz isso são os achados arqueológicos. E um judeu sério, preste bem atenção, pegue um judeu neutro, sério, e pergunte para ele, quando foi que o politeísmo saiu desse povo? Em qual período? Sabe o que vamos falar? No período após a reforma de Josias. Aí sim, porque até então era poste ídolo, a idolatria continuava. Então, se a lei de Moisés era a verdade, ela era santa, infalível, não teve funcionalidade nenhuma dentro da história. Porque o povo sempre estava adorando os deuses. Então, vocês acham que eles tinham santidade, como muitos acreditam e pensam? Não, né? Eric, você precisa habilitar a sua câmera, Eric, para fazer parte aqui da minha live, tá, gente? Quem quiser entrar, pode entrar para defender a existência de Moisés, o seu conteúdo, mas tem que habilitar a câmera e o microfone, tá? E quando entrar aqui na sala, não esqueça de deixar mudo aí o canal do YouTube. Porque aí quando entrar aqui na sala, fica apenas aqui. Eric, sai e entra novamente, tá? E tenta habilitar a sua câmera, tá bom? Isso, tenta habilitar a sua câmera, tá? Mas infelizmente é assim, Benedita. São pessoas ignorantes, né? Que entram aqui, ó, Benedita diz assim, ó. Nossa, Sabino, estou pasma com a grosseria de algumas pessoas aqui. Estou passando tanta informação com tão boa vontade e esse bando de ignorantes aqui falando bobagens, que absurdo. É que eu ainda não vi, uma hora que eu ver aqui, eu já mando pro Hades. Pode deixar comigo. É só eu ver aqui, deixa eu ver aqui, eu já mando pro Hades, já. Eu mando lá pro Hades. Cativeiro babilônico, ô Gabriel, não existiu êxodo, amigo, tá? Não existiu êxodo algum, tá bom? Êxodo só existiu na sua Bíblia, tá? Na história não, tá? Por isso que eu tô falando. Eu lido com fundamentos, não lido com a Bíblia, só porque está escrito a verdade, não, gente. Eu sempre falei isso. Para que seja algo histórico, tem que ter uma corroboração. Cativeiro babilônico, sim. Tem achados arqueológicos, tá? Aí é outra história. Agora, êxodo, esquece. Não existiu êxodo algum. Tudo história da carochinha, tá? Vou compartilhar aqui meu esboço novamente e vamos lá. Vamos lá. Idolatria pura, povo idólatra, judeu idólatra. Os judeus tinham seu próprio templo Parial, que funcionava ao lado do deus egípcio Quinum, junto com outras divindades. Tá juntinho, ó. Então, tinha um altar para o deus Ial, um altar para o deus egípcio Quinum, e por aí se vai. E quando foi escrita a Torá? Lá em 1200 a.C.,
Na vida de Moisés? Não, porque Moisés nunca existiu. Foi escrita no período de 300 a 400 antes de Cristo. O mito de Moisés. Até onde se aprende com esses textos? Moisés nunca existiu. Não houve escravidão no Egito, nem êxodo, nem monarquia, nem profetas. Não há menção de outras tribos e nenhuma reivindicação de herança na terra de Judá. Entre os numerosos nomes de colonos, como Abraão, Jacó, José, Moisés, Samuel, Davi, tão comuns em tempos posteriores, nunca ocorrem nem qualquer outro nome derivado de sua história passada, como registrado no Pentateuco e na literatura primitiva, ou seja, não existe dentro dos achados arqueológicos dos papiros de Elefantina algo que ateste essa historicidade. Não existe fundamentação nenhuma nos papiros de Elefantina. Éder, obrigado aí pelo superchat, viu, meu amigo? Muito obrigado aí pelo carinho, tá? Eu vi mais uma TNT, um abraço aí para você, meu caro. Uma boa noite para você também. Eu vi aqui que mais alguém mandou uma superchat aqui. Rodrigo Andrade, obrigado pelo superchat, viu? Você está falando aí de papiros de Hiper, Diodoro Siculo. Que data são esses papiros, meu amigo? Mas qual a datação desses papiros, tá? E não é, tem que ter muito atestado. E a maior atestação, gente, para comprovar as 10 pragas do Egito, tem que ser o material daquele período, né? Não dá para pegar um papiro aí de 100 antes de Cristo, é aqui o papiro que prova. Não, gente. Você tem que ter achados arqueológicos egípcios lá. O registro lá, escrito em hieroglífico, tá? Tá bom? Ou algum manuscrito daquele período, que realmente isso aconteceu. Mas alguém me encontra? Qual datação? Tá bom? Um abraço aí, Sidney. Obrigado, Matheus, aí pelo carinho também, viu? Um abraço aí para todos vocês. Mas deixa eu fazer uma pesquisa aqui do que foi colocado agora para ver. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui. O nome que você colocou aqui, meu amigo. Deixa eu ver isso aqui. Opa. Pablo. Eu nem sei se existe isso. Papiro com esse nome, como você colocou aqui? Não, agora até eu vou procurar isso aqui agora. Papyrus Pur. Meu amigo, nem esse nome existe. Nem esse nome existe, tá? Depois coloca essa fonte aí para mim, por favor, tá bom, Rodrigo? Por favor, tá? Por favor, depois você me descreva, tá? Me descreva, por favor. E obrigado pelo superchat aí, mas de qualquer forma, não encontrei isso. 18ª dinastia? A 18ª dinastia Jacob. É de qual período? Qual período? Coloca aí, gente. Olha o link aí. Entra aqui, por favor. Fica mais fácil. Olha o link aí. Entra aí, por gentileza, que agora eu quero discutir esse assunto. Alguém entra aí, por favor? O link tá aí no chat, ó. Vamos lá. Entre aí, por favor. Alguém entra aí, por favor. Eu vou esperar alguém entrar aí. Opa. Ninguém vai entrar? Não, ninguém vai entrar. Bom, eu já estou vendo aqui sobre esse papiro. Pelo visto, ninguém entra. Eu vou dar uma lida aqui. Alguns sugerem isso, tá? Sugerem. Mas, de fato, não. Vai colocar a palavra, né?
a praga está por toda a terra, o sangue está em toda parte. Então, está falando de desgraça, mas não específico. O rio é sangue, os homens evitam provar seres humanos e sede de água. Essa é a nossa água, essa é a nossa felicidade. O que devemos fazer em relação a isso? Tudo é ruína. De fato, portões, colunas e muros são consumidos pelo fogo. O Baixo Egito chora. Opa, vamos ter problema aí, viu? O Baixo Egito e o Alto Egito, hein? Todo o palácio está sem suas receitas. A ele pertence trigo e cevada, gansos e peixe. De fato, o grão pereceu por todos os lados. Certamente pereceu o que foi visto ontem. A terra é deixada ao seu cansaço, com o corte do linho. Todos os animais, seus corações choram. O gado geme. É muita figura de linguagem que eu estou vendo. Eis que o gado é deixado desgarrado e não há quem o ajude. A terra está sem luz. De fato, os filhos dos príncipes são lançados contra as paredes. De fato, os filhos dos príncipes são lançados nas ruas. A prisão está arruinada. Aquele que enterra seu irmão está em toda parte. Está gemendo por toda a terra misturado com lamentações. Eis que o fogo subiu ao alto. A sua queima vai contra os inimigos da terra. Ouro e lapis lazuli, prata e malaquita, cornalina e bronze estão presos aos pescoços das escravas. Mas o que tem a ver esse papiro com as pragas do Êxodo? Nada a ver. Nada a ver. Eu estou com a interpretação de Gardner, considerado o maior egiptólogo, dentro de uma obra, tá? No livro Encontro... Aqui. Está lá, acho que na Alemanha, esse papiro. Não, gente. Então, quem colocou isso aí, me desculpem, tá? Mas eu vou pegar amanhã, talvez, eu pego esse papiro e coloco. Chama-se Advertências do Egito de um papiro hierático, tá? É o nome de uma obra que está hoje confeccionada em cima dessa obra, com a tradução de Gardner, tá bom? Mas não vi nada aqui, não tem nada aqui. E acabei de ler sobre isso, tá? Acabei de ler. Então, esquecem, senhores, esquecem, tá? Esquecem. E, pelo visto, ninguém endossou a respeito disso. No início do 19º século, um papiro datado do final do Império Médio foi encontrado no Egito. Foi levado ao Museu de Leiden, na Holanda, e interpretado por Gardner, em 1909. O papiro completo pode ser encontrado no livro. O papiro descreve convulsões violentas no Egito, fome seca, fuga de escravos, uma riqueza dos egípcios e morte em toda a terra. O papiro foi escrito por um egípcio chamado Yuper e parece ser uma testemunha ocular dos efeitos das pragas do Êxodo, da perspectiva de um egípcio médio. Abaixo estão trechos do papiro junto com seus paralelos no livro do Êxodo, que uma coisa não tem nada a ver com outra. Para uma discussão mais longa sobre o papiro, os antecedentes históricos do Êxodo, veja Ação Judaica, artigo de Brad Aronson, intitulado Quando foi o Êxodo? Aí, ó, tem até a referência bibliográfica para os senhores, caso os senhores queiram, tá bom? Então, volto aqui. Obrigado aí pelo superchat, viu, Sidney? Muito obrigado. Então, voltamos para cá novamente. Então, uma farsa esse papiro também. Depois eu vou estudar. Pode ter certeza que amanhã eu pego. E aí eu vou analisar e vamos ver se realmente é das 10 pragas. Não, gente, não adianta inventar, não. Tem que aceitar, tá? Moisés existiu? Não, Moisés não existiu. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Também não. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos quando? Lá em 800 a.C.? Não. O Pentateuco é escrito nesse período, 3º ao 4º século antes de Cristo. E acabou. Não tem por onde correr, a não ser que alguém me dê uma prova aí. Alguém me dá uma prova arqueológica aí. Uma prova arqueológica dos escritos de Moshe. Não, gente, é tudo farinha do mesmo saco, tá? Então, quem quiser, o link tá aí, fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Vamos novamente. Vamos lá. Entre numerosos, já falei, o tempo. Também é importante ao fato de que os papiros de Elefantina documentam a existência de um pequeno templo judaico em Elefantina, que possuía altares para oferendas de incenso e sacrifício de animais, até 411 a.C.
tal templo estaria em clara violação à lei deuteronômica. Por isso que é a maior prova. Eles não tinham conhecimento algum, esses judeus, de lei nenhuma de Moisés. Por que contra a lei deuteronômica? Que estipula que nenhum templo judaico pode ser construído fora de Jerusalém. Então, peraí, então os judeus estão ali em Elefantina, eles têm o conhecimento das leis de Moisés, aí vai construir um templo, sabendo que não poderia construir um templo, que era só em Jerusalém? E o mais interessante de tudo é que os próprios sacerdotes, que exerciam sua função em Jerusalém, também desconheciam as leis de Moisés. Por quê? Porque existe a comprovação dos papiros de Elefantina, que eles escrevem cartas para o povo de Jerusalém, para que os mesmos os ajudassem a reconstruir o templo lá. E digo mais, e foi feito ofertas, arrecadações por parte do grupo de Jerusalém, dos sacerdotes de Jerusalém, para ajudar esse povo em Elefantina. Que lei que esse povo tinha, então, de conhecimento de lei de Moisés? E agora, como que faz? Como que explica isso? Algum judeu aí pode me explicar? Ronaldo Jacob, escreve no chat, por favor, meu amigo. Tinha conhecimento da lei de Moisés, Jacob? Já que você falou que, né, sua internet está ruim para entrar aqui na minha live, mas explica aí. Então quer dizer que o papiro comprova de Elefantina, existia um templo de judeu em Elefantina, eles não conheciam lei de Moisés nenhuma, porque se tivesse conhecimento, eles não teriam construído um templo. Né? Tinham sacerdotes não eram descendentes de Arão, que pelo visto também não tinham conhecimento algum. E aí, eles escrevem cartas para os sacerdotes em Jerusalém, para ajudá-los a reconstruir um templo que era contra a lei. Então dá a entender que nem o povo de Elefantina conhecia lei nenhuma de Moisés, e nem o povo de Jerusalém também. Como pôde o povo fazer? E os papiros provam isso. Houve um montante arrecadado para a reconstrução do templo em Elefantina. E como fica? Como explica isso agora aí? Alguém pode me explicar? Cadê o conhecimento aí da Santa Escritura de Moisés? Dos santos mandamentos de Deus? Onde estão? Como fica? Gente, não esqueça daquele like. 420 pessoas, apenas 322 likes. Vamos melhorar um pouquinho mais esse like aí, tá? Eu escrevi, como eu falei pro Ronaldo, escrever pelo menos no chat, né? Porque eu vi que ele tava aí no chat, o Ronaldo. Ele que veio defender esse papiro, que fala lá, né? Das 10 pragas. Gente, pelo amor de Deus, vamos sair da ilusão. Esse papiro, eu vou analisar ele. Superficialmente, que eu li aqui, não tem nada a ver com 10 pragas não, tá? Tem nada a ver com 10 pragas aí. Ai, meu Deus do céu. Senhor. Continua aqui, senhores. Vamos lá. Deixa eu compartilhar meu esboço aqui novamente. Vamos aqui entre a gente. Vocês têm que começar a pesquisarem também, viu? Vocês querem tudo destrichado? Só adquirir o esboço depois, tá? Pesquisem. Pesquisem papiros de Elefantina. Pesquisem, senhores. É para pesquisar. Já estou dando aula gratuita aqui. Quer mais detalhes? Adquire o esboço, né? Por favor. Templo. Vamos lá. A esposa de Arro. Ó, vamos falar um pouquinho da esposa de Arro? Vocês não tem gente aí defendendo? Arro. Então, vamos falar da esposa dele? O tetagrama teve a esposa, que é a Xera. O tetagrama, as 4 consoantes. Já Yarro é uma forma abreviada do tetragrama. Isso explica aqui, ó, a pronúncia Yarro, Ierro. Eu trago todas as pronúncias abreviadas do tetragrama. Trago. Existe a pronúncia Yarro? Existe. Existe a pronúncia Erro? Existe. Então, agora, Yarro, ou Yao, como alguns querem pronunciar, ele tinha uma esposa também. E sabe quem vai provar isso? Os papiros de Elefantina, que é do povo judeu, tá? Do povo judeu, tá bom? Senhores, vamos lá, vamos falar um pouquinho da esposa de Yao, que esse Yao era adorado em Elefantina, abreviação do tetragrama. Ele era adorado lá, os papiros provam isso. Qual é o nome dela, professor? Prova agora.
O nome dela, os papiros sugerem que mesmo no exílio e além, a veneração de uma divindade feminina perdurou. Os textos foram escritos por um grupo de judeus que viveram em Elefantina, perto da fronteira da Núbia, cuja religião foi descrita como quase idêntica à religião judaica da Idade do Ferro. Olha ela aqui, ó. Aí, ó, a esposa de Yao aí, ó. A esposa de Yao, do deus Yao aí, que as pessoas defendem tanto aí, ó. Ó, olha ela aí, ó. Linda, maravilhosa, né? Os papiros descrevem os judeus como adorando Anat-Yahu. Olha o nome dela aqui, ó, Anat-Yahu. Anat-Yahu é descrita como a esposa do tetagrama, ou com um aspecto hipostasiado de Yahvé ou de Yahu. Essa é a esposa de Yahu, Anat. A deusa Anat era uma deusa muito antiga, desde o período dos Sumérios, de Ugarit, do Panteão, do ciclo de Baal. Ela vem mudando os seus nomes. Então, o povo judeu, em 400 antes de Cristo, prestava culto à esposa de Yahu, a esposa de Yahu. Esse é o Deus que muitos aí estão defendendo que é o Deus verdadeiro, o pai Yahu, o Deus Yahu, com seu filho Yausha, não é isso? É. Tome essa agora aí. Os papiros de Elefantina, quem provam isso? Que essa colônia judaica, porque se eles conhecessem a lei de Moisés, e vou piorar ainda, se o povo realmente, o povo judeu, conhecesse a lei de Moisés, que alguns acreditam que foi escrita lá em 1200, 800 antes de Cristo, se eles conhecessem verdadeiramente, na própria Bíblia dos senhores aí, não colocaria a Xera, que foi a esposa do tetagrama, a esposa do Senhor, o Deus do povo judeu, tetagrama, o Hashem. O seu nome qual não pode ser pronunciado, porque é blasfêmia, só na cabeça de religioso, que não entende nada. Religioso. Tem pessoas que lidam com a religião, mas não são pessoas religiosas extremistas. São pessoas que estudam, sabem da verdade. Não ficam adorando deuses criados pela mente humana. E o próprio tetagrama está aqui, ó, a Xera. Explico no meu livro. Ainda vou falar ainda sobre a Xera aqui. Aí onde que eu falo? Se realmente Moisés existiu e escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, então porque dentro da Bíblia o povo ainda continuou dentro do paganismo. O povo adorava Deus e deusas. A Xera era a esposa do tetagrama. Anat era a esposa de Yahu. E aí? Como fica isso agora? Como que faz agora? Alguém pode me explicar? Se Moisés escreveu a lei de Moisés, a lei de Moisés mandava adorar deusas? A lei de Moisés mandava adorar outros deuses? Respondem aí para mim, por favor, senhores. A verdadeira lei que os senhores acreditam que Moisés escreveu permitia isso? Não, né? A Bíblia, o Antigo Testamento, é uma montagem do 4º, 5º século. É uma montagem esse Antigo Testamento aí. Uma montagem. Porque se verdadeiramente a lei de Moisés oralmente existiu, então nós temos 2 questões aí. O povo não tinha santidade nenhuma por tradição oral nenhuma. E se você for pegar a Bíblia, o povo nunca saiu do paganismo. O povo hebreu nunca saiu do politeísmo. E aí que ele quer essa, então, santa, que Deus deu para Moisés, os 10 mandamentos, ninguém honrou porcaria nenhuma. Nada. Nada. E aí? Como sair dessa agora? Alguém pode me explicar como sair dessa agora? É o Salvadorial, com a sua esposa Nath, que foi criada lá na cidade de Elefantina, um templo específico para ele. Então você tem 2 templos para o povo judeu, que maravilha.
Você tem um templo em Jerusalém, que era para o tetagrama. Tetagrama era lá. Para Yarvá, era lá, em Jerusalém. E para o deus Ial, aos vocês defensores do nome Ial, sabe onde que era o templo dele? Não era em Jerusalém, não. O templo para o deus Ial, com a sua esposa Anat, era em Elefantina. Tá? Se vocês não sabiam, agora estão sabendo. Vocês estão aí falando o nome de deuses, achando que é o Deus verdadeiro. Nem o tetagrama é Deus verdadeiro e nem Ial é Deus verdadeiro. Todos eles com suas respectivas esposas. Tanto Ial é um Deus criado e tanto o tetagrama é um Deus também criado. Nossa, mas não é criador na cabeça de quem não estuda a Bíblia, na cabeça de quem não estuda a Bíblia é o Deus verdadeiro. Mas para quem estuda a Bíblia sabe que o tetagrama, Yarvá, Yahvé, Jeová ou Ial são deuses criados. Tudo criado. Moisés, um personagem criado. Essa é a necessidade do homem. O homem tem uma carência tão grande, uma necessidade tão grande de ter um Deus para si. E o que ele faz? Cria. Ele cria. Os judeus criaram o seu Deus. O cristão criaram os seus deuses. O Egito criou o seu Deus. Os babilônicos criaram os seus deuses. Os persas, sumérias, hititas, qualquer império, nação, romanos, gregos. Aí gente achando que o Deus verdadeiro é o Deus que está na Bíblia. E também não é. Isso é a carência do ser humano. A fé e a crença faz isso. Já falei isso. Os índios nunca tiveram acesso à Bíblia. Hoje tem, mas quando não tinham. Como eles criaram os seus deuses por intermédio do quê? De algum livro normativo? Não. Isso é o que a fé e a crença faz. Faz você olhar para o universo, para a água, para o sol, para isso, para aquilo, para o fogo, e criam-se os seus deuses. E aí, dentro da história, alguém cria um livro, dá credibilidade àquilo, coloca uma verdade absoluta, e aí é assim que surgem-se as religiões. Essa é a verdadeira história da existência dos deuses. Daí o ser humano se torna um ignorante, que aí ele acredita suficientemente que aquele seu Deus é o Deus verdadeiro, e os restantes são os deuses falsos. Com base em quê? Em achismo, em fé, em crença. Aí vem a história, o achado arqueológico, dizendo o contrário daquilo que até então se tinha como a verdade absoluta. Aí é onde mora o perigo. Aí as pessoas acham, peraí, mas aí então é tudo mentira. Por quê? Porque até então você teve que tudo ali é verdade. E aí quando a pessoa traz uma comprovação histórica, arqueológica, dizendo que é bem isso, aí você acha que tudo era mentira. Não. É que simplesmente você não pesquisou, você não estudou, você apenas aceitou aquilo que as pessoas inseriram durante muito tempo. Aí você tem todos os deuses aí da Bíblia, todos. Estou falando dos papiros de Elefantina, é achado arqueológico que eu estou falando aqui hoje. Papiros de Elefantina. Tá aí a comprovação. Papiro de Elefantina, só pesquisar. Vander Lázaro queria saber qual é a fonte. Só adquirir o esboço. Me adquire o meu esboço, tem as referências bibliográficas, ou, vou falar novamente, gente, pesquise papiro de Elefantina, deixam de ser preguiçosos, tá? Vai lá. Tem vários livros que vão falar dos papiros de Elefantina. Um deles, deixa eu mostrar aqui um para os senhores. Deixa eu mostrar como que o professor trabalha. O professor trabalha desse jeito assim, gente, ó. Quando eu vou fazer uma série, preste minha atenção, vou compartilhar aqui, para vocês verem como o professor trabalha. Eu trabalho assim, gente, ó. É assim que eu trabalho. E aqui é o meu esboço em Word. Aqui são as referências bibliográficas, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Médios. Aqui é Elefantina, tá? Deixa eu pegar uma outra obra aqui. Aqui, ó, Elefantina também. Vou mostrar para os senhores como o professor Fábio trabalha. Eu trabalho assim, gente, ó. Tá? É assim que o professor trabalha, tá vendo? Ó? O Garite. Então, vou tratar filosofia, comparação e estudos comparativos. As obras que eu vou trabalhando, ó.
Morte, o Sol, Garite, o Antigo Israel. São obras só aqui, ó. Eu vou pegar, isso aqui é uma obra de 334 páginas. Tá? Deixa eu pegar uma outra obra aqui. Vamos pegar essa aqui. Deixa eu abrir uma outra obra aqui. Aqui, ó, Papiro de Elefantina, tá vendo aí, ó? Aramaico, Papiro de Elefantina. Essa obra aqui tem 363 páginas. É só vocês pesquisarem. Eu trabalho com obras estrangeiras, não em português. E é assim que o professor trabalha, gente, aí, ó. Eu vou na página, traduzo e assim. É assim que se pesquisa. É só os senhores pesquisarem que os senhores saberão. Então, essa série tem muito mais bibliografia? Tem. Tem muito mais outras bibliografias. Aqui, ó, também outra obra aqui, do italiano, muito bom. Obra em língua, idioma italiano também, professor? Também. Aqui, ó, 624 páginas. Paolo Mattiai, Ebla. Vou falar sobre os achados também de Ebla, achados arqueológicos, tá? Para atestar se existiu isso, aquilo. São 624 páginas. Aí eu pego aqui pelo índice. Olha lá, o Mardik, Ebla. Achados arqueológicos também, ó. Ebla, Mari, Acade. Tá? Aqui na língua italiana. Só para o senhor saber como o professor pesquisa. Vamos pegar esse aqui que é top também. Esse aqui, ó. Olha esse aqui que interessante. Esse aqui é um Moisés e o Egito. Olha que lindo isso aqui. A memória egípcia do antigo monoteísmo. Jan Asman. Se ninguém nunca ouviu, esse camarada é crânio. Eu tô com 3 obras dele. Tá? Aqui, ó. Também é daqui que eu vou pegando, ó. Vamos pegar o índice aqui, só para os senhores saberem, os senhores perguntaram, né? Quais são minhas referências, quais são meus fundamentos. Tá aí, ó. Tô mostrando para os senhores aí. Tá bom? Memória e Construções do Egito. História, repressão. Ó, Moisés e Akenaton ainda vou trabalhar, tá? Só para os senhores saberem, tá bom? Discurso de Moisés, Sigmund Freud. Isso é uma das obras. Tem muito mais aqui. Então, só para os senhores saberem quais são meus fundamentos, como que eu faço. Então, gente, tudo que eu faço é pesquisado, tá? Tudo. Piton Ramsés. Vou falar também disso que o povo construiu, né? E o povo foi oprimido, né? Por causa da cidade, a exploração, a história da cidade de Piton. E aqui eu tenho os achados hieroglíficos. Vou mostrar aí para vocês. Vamos lá. Vou mostrar como que é as obras. É assim as obras, gente. A história da cidade de Piton. A rota do Êxodo. Será que existiu? É? Achados arqueológicos. Olha como que essa obra trabalha. Deixa eu passar do prefácio aqui para os senhores verem. Deixa eu sair do prefácio aqui. Aqui, ó. Deixa eu aumentar até a fonte aqui, gente. Assim, ó. Trabalha assim aqui, ó. O nome Moisés, ó. Em egípcio. Messu. Que é o que as pessoas acreditam. Que o hebraico colocou Moshe, tá? Tem até a escrita em hieroglífico. Essa é uma excelente obra que eu vou trabalhar também. Vou falar sobre a cidade de Piton, cidade de Ramsés, escrita hieroglífica, tá? Descobertos um sítio lá em Európolis, que a Europa também foi chamada depois de Piton. Será que realmente o povo egípcio construiu Piton e Ramsés conforme a sua Bíblia diz? É assim que eu trabalho. Eu trabalho com fundamentação. Eu trabalho com achados arqueológicos. Eu trabalho com pessoas, pesquisadores sérios, gente. Aí tem gente achando que eu tô falando aqui é falácia. Não, gente. Viu agora como o professor trabalha? Toda série que eu vou fazer, eu baixo mais de 20 publicações, mais de 20 obras. E pesquiso uma por uma. Olha o trabalho que eu tenho para produzir uma série igual a Trindade. A Trindade é a mesma coisa. Todas as minhas séries que eu faço, todas, sem exceção. Todos, sem exceção. Eu baixo primeiro toda a referência bibliográfica do que eu preciso, gente. Sou um pesquisador, pelo amor de Deus. Eu sou um escritor de livro, né? Eu não posso escrever um livro sem referência bibliográfica. Não, não é assim não, aqui, ó. Isso aqui é meu manual de exegese, eu não posso fazer isso. Eu não sou um maluco, não sou um doido, como muitos por aí. Que fala, é falácia, não tem comprovação nenhuma, não tem pesquisa nenhuma. Ele fala o que ele acha, ele fala o que ele pensa. Eu não trabalho assim com vocês, tá? Só pra você ter ideia. Eu tenho muito material, mas muito material. Vou mostrar aqui minhas pastas aqui, quando fiz a série Inferno, quando fiz a série Trindade, o tanto de referência bibliográfica, gente. Aí eu vou pelo assunto. Dependendo do assunto, aí eu vou lá, igual Piton Ramsés. Pô, tem que abaixar mais referência bibliográfica a respeito desse assunto. Igual Papiros de Elefantina. Quando eu fui ver Papiros de Elefantina, baixei referência referente aos Papiros de Elefantina. Então, cada temática que eu vou abordar, eu preciso me assegurar e analisar os contrapontos, ver quem contra-argumentou aquela informação. Aí existe um site específico que eu consulto, um site americano, tá?
que todas as teses que foram criadas lá atrás, e dos dias atuais também, aí quem não concorda sempre existe lá. Opa, então vou ver o elemento que foi usado para aquela pessoa que contrariou o ponto de vista de qualquer um outro perito estudioso. É um site acadêmico, jornal. É um jornal acadêmico, que lá eu tenho as fontes, eu tenho as obras publicadas. Por isso, quando eu falo de datação de papirá, essa datação esquece. Então, são peritos. Aí tem gente achando, é um ensaio. É um ensaio sério, um ensaio acadêmico, gente. Aí tem de colocar, não, mas isso aí é um ensaio. Eu já ouvi professores usarem esse termo. Esse tema, isso aqui é apenas um ensaio. Sabe, desmerecendo, porque a pessoa não tem fundamento para contrariar o que alguém ali falou, tá? Quando eu falei a respeito do papiro P52, viu? Tem gente achando que era ensaio e não pesquisou obra direita, não. Tem que pesquisar a obra direita, tá? Tem que ver o ensaio. Gente, não esqueçam, por gentileza aí, de dar aquele like, por favor. Quase 500 pessoas na live, só 300 likes. Não, gente, vamos melhorar. Deu para ver aí agora, gente, como o professor Fábio pesquisa? É com obra, gente, acadêmicas, em inglês, nada em português, não. Porque, infelizmente, a nossa cultura colocou que você tem que ter cabresco. Você não pode questionar a Bíblia. Você não pode julgar a Bíblia. Estão até tentando montar uma lei, né? Que é uma PL que eu esqueci aí. Não é? Então, é isso. O povo cristão tem que fazer isso. Tem que continuar o povo com cabresco. Tem que colocar leis no país que você não pode questionar a Bíblia. Você não pode falar mal dela. Você tem que usar um nome sagrado. Porque a Bíblia ela é milenar. Aí diz que o nosso país é laico, que laico não tem nada. Não tem nada. Tem nada aí. Né? Ah, nosso país é laico. Onde? Ué, querem defender uma lei apenas para quê? Para proteger a Bíblia? Aí vai dizer que o país é laico? Não, isso aí ainda lá, né? Não tem nada de laico aí não, viu, gente? Então, eu não uso cabresco. Eu já tive cabresco um dia. Não, hoje não. Hoje você tem que parar, raciocinar, pensar, julgar, criticar e doer a quem doer. Porque a Bíblia tem algo de sagrado? Nada de sagrado nela. Nada ali é sagrado. O que mais na Bíblia tem é a mentira. E o bom da história é que a história prova isso. É que a arqueologia prova isso. Se as pessoas tinham que a Bíblia era a verdade absoluta, então, meu amigo, me desculpa, você está acreditando numa papagaiada, uma mentira, como Moisés. A farsa de Moisés, criado. O povo de Elefantina conhecia nada sobre Moisés, nem as leis de Moisés. Os achados arqueológicos provam isso. Pentateuco, você acha que foi escrito lá 8º, 9º século? Não. Senhores, infelizmente é isso. Então, aí você tem código de Hammurabi, você tem tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas. Tem código de Hammurabi, achados arqueológicos, que prova, né? Aí você não tem achado nenhum dos 10 mandamentos. Mas nem a pedrinha que Moisés quebrou, ninguém achou, nem aquela que ele quebrou, né? Nem aquela lá eles acharam. Mas o código de Hammurabi foi achado. Estela de Teodã, pedra de mesa, estela de mesa, estela de Laquis, estela de Ebla, sem falar lá no Egito. Que, se for para falar de história, é só ir lá no Egito e ver lá as escritas hieroglíficas e me encontrar lá a história lá do povo hebreu que ficou lá 400 anos. E sendo José um hebreu, sendo governador do Egito. Me encontra lá. Me encontra. Professor, então é mito também a história de José? O governador é mito. José é mito. Abraão, Moisés, é tudo mito, senhores. É tudo criação humana, inserido. E cria-se um personagem, como existem outros históricos. Sargão,
Opa! Aí você tem achados arqueológicos que retratam história de outros povos, o qual a Bíblia não menciona. Por quê? Porque não é preocupação nenhuma. Que arca, gente? Que arca? Esquece arca, pelo amor de Deus. Esquece arca. A arca volta só na cabeça de quem não pesquisa. Tá? Moisés existe na cabeça de quem não pesquisa. Tá? Então, o folclore é verdade absoluta para aqueles que não pesquisam. As fábulas, os mitos, existem apenas na cabeça daqueles que não pesquisam. Porque se a pessoa pesquisar, ela vai ver que realmente aquilo que um dia ela aprendeu... para de flodar no chat, ô Wander, muito obrigado pelo carinho, viu? Não precisa, não se floda no meu chat não, tá? Fica repetindo a mesma coisa. Por favor, não faça isso, tá bom? Eu bato o olho aqui, eu tô vendo, tá? Tô vendo aqui, tá? Não flode no chat não, tá? Rodrigo Silva, gente, não vai debater comigo nunca. Nunca. Tá bom? Nunca. Nunca vai debater comigo. Não é porque ele não tem conhecimento, não. Não, gente. São questões diferenciadas. Muito diferenciadas. Ele é um professor universitário de uma mantenedora que é adventista. Então, às vezes, é melhor se policiar e criar o zelo do que gerar problemática. Entende? Porque, infelizmente, hoje, debate não é mais um debate de troca de opiniões, de referência bibliográfica, não. Hoje as pessoas veem o debate como um ringue. Quem é melhor do que quem vence quem desmascara quem, são linguagens chulas. Por isso que eu não faço mais debate. Debater para quê? Sabe? Você entrar no campo das ideias, ou referência bibliográfica, probabilidade, aí é outra história. Ó, o bate-papo que eu tive com o doutor Oswaldo. Eu fiz 8 perguntas para ele. 8. Acabou. Não foi uma live top? Foi, é isso que eu queria. Com o Oswaldo é bacana. Você deixa a pessoa à vontade, ele explanou. Eu selecionei. Se ali é a verdade ou não, isso não compete a mim. Compete quem o ouviu, como muitos me ouvem, a mesma coisa. Se o que eu estou falando aqui, você pode filtrar e pode pesquisar, como falei, pesquisa lá sobre elefantina, gente. Por isso que eu falo para vocês que tudo que eu falo não é novidade. Tudo que eu falo já existia aquém de distância. Agora, eu me dou o trabalho de traduzir, de pesquisar. Eu me dou o trabalho para vocês, porque essa é a minha profissão de ser um professor. Né? Essa é a minha obrigação. Professor é isso. Não estou lidando com achismo, o que eu penso, o que eu acho. Não. Simplesmente pego as fontes que estão dizendo, e é isso aqui, ó, a fonte disso aqui, acabou. Só que são livros novos e tem livros antigos lá. Tem muitos livros lá. Eu tenho livros de 1800. Eu tenho. Na minha biblioteca, livros de 1800. Quando eu quero ver o trabalho do Códice Sinaítico, eu vou para quem? Constantino Tischendorf. Eu tenho todas as obras dele, do alemão que descobriu o Códice Sinaítico no Mosteiro do Sinai. A vida de Constantino Tischendorf eu tenho. E tantas outras obras. Você quer estudar Constantino? Pô, você tem que ir para a patrística. Você tem que ir para a patrística. Tem que ir para os historiadores, Tasso, Suetônio, Plínio e tantos outros. Por isso que eu falo. Tem que pesquisar. Agora todo mundo fala, o Novo Testamento foi escrito pelos padres, tá? Com base em quê? Não, gente, tem que dar uns fundamentos, igual eu fiz. A série Trindade. A série Trindade foi inventada. Com base em quê? Os fundamentos estão aqui, acabou. Aí sim. Então eu me dou a esse trabalho para os senhores. Para ficar bem claro. Tá? Então, minha temática agora estou na série Paulo, série Moisés. Aí depois vamos para o Novo Testamento. Aí vamos para a série Paulo. Aí a gente pode até ir para Paulo. Paulo existiu? Quem era Paulo? Era judeu? Teve encontro com Jesus mesmo? Teve. Como que é isso daí? A gente vai para Paulo, não tem problema. Faz uma série Paulo. Mas para isso, gente, eu conto com a vossa ajuda, tá? Com aquele like, por favor, compartilhar. Quem quiser me ajudar com o Superchat, me ajude, fica à vontade. Quem quiser fazer um Pix, fica à vontade. Quem quiser adquirir meus produtos, que aí vocês me ajudam lá no meu site. Lá no meu site, professorfabiosabino.com.br. E aqui foi mais uma aula para os senhores. A farsa de Moisés nos papiros de Elefantina. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima para todos vocês e tchau, tchau.
Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!